Paz seja convosco. Abra a palavra de Deus, irmãos. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 24. A gente sente a falta de muitos irmãos que não podem estar aqui. Alguns me ligam na semana, inclusive choram. Desejo de estar na igreja e não pode. Nós estamos visitando alguns. Mas, meu querido, nós vamos orar que essa barreira venha a ser quebrada, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo de número 24, da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre o tema fortalecendo os alicerces da fé. Fortalecendo os alicerces da fé. Mateus 7, 24 ao 27. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, aqui está a sua palavra. Ela é poderosa por si só, mas nós dependemos exclusivamente do Teu Espírito, por isso nos ajude em nome de Jesus. Pode se assentar na presença do Senhor nosso Deus. Alicerce. Como alicerçar a nossa fé? Esse texto da palavra de Deus, ele demonstra aqui como que um homem pode fortalecer a sua vida espiritual. Ele dá o exemplo aqui da casa. Como foi cantado aqui que somos a casa de Deus, a casa favorita. E aqui, ele relata alguma coisa com relação a escutar a palavra de Deus e praticar. O escritor diz o seguinte: todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos o que é uma rocha, o que é uma pedra. Algo sólido, rígido, difícil de ser quebrado. Algo que tem uma estrutura. Algo que tem sustentação. Que dificilmente vai sucumbir. E ele começa a fazer a comparação da casa aqui sendo edificada sobre a rocha, daqueles que praticam a palavra. Esta casa não vai cair, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir as intempéries do tempo e não vai derrubar esta casa. Mas também ele compara ao homem que ouve esta palavra e não pratica, como um homem insensato, que é como aquele que edifica a sua casa sobre areia, e vindo a chuva, vindo o vento, vindo a tempestade, vindo o problema do tempo, essa casa vai cair. Então Jesus está falando aqui da sua palavra. A palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério na nossa caminhada cristã. Porque a palavra não praticada, ela não tem efeito nenhum. Ela só vai ter efeito quando ela é praticada, colocada em prática. Devemos ouvir esta palavra, trazer ao coração e colocar ela em prática. Senão não resolve nada. Isso nos leva ao patamar de uma pessoa prudente. E uma pessoa prudente, ela se torna sábia. Você quer ver como ela se torna sábia? Vai lá para o Salmo de número 119, versículo de número 100. Salmo 119, versículo de número 100. Veja
com relação à pessoa prudente. Salmo 119, versículo 100. Glória a Jesus. Veja o que diz: sou mais prudente do que os sábios, porque guardo os teus preceitos. Ou seja, uma pessoa que guarda a palavra de Deus, ele se torna mais prudente que uma pessoa de idade, porque ele guarda a palavra do Senhor. E o que é uma pessoa prudente? Segundo Aurélio, vocês devem conhecer o Aurélio, é o que não procura perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, que procura se precaver e prepara-se antecipadamente. Então, a pessoa prudente, ela é ajuizada, ela tem juízo, ela não toma decisões precipitadas, ela não faz coisas à vontade, ela vai pela palavra, ela segue a palavra de Deus, ela tem um domínio próprio. Tem pessoas que não querem obedecer, mas querem receber. Você já viu pessoas que não estudam para a prova? Aí chega na semana da prova e vem fazer campanha na igreja para passar? Já orei por gente assim: pastor, ora por mim, por favor, que tenho prova e eu tenho que passar. Mas você estudou? Não estudei. Então está lascado, meu amigo. Essa pessoa não é prudente. Nós temos que agir com prudência. E com relação à palavra de Deus, se eu só ouvir a palavra de Deus e não colocar ela em prática na minha vida, ela não vai acontecer nada, porque ela não é mágica. Veja Tiago, capítulo 1, versículo 21, com relação à palavra de Deus. Tiago, lá no finalzinho, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 25, com relação à palavra. Estamos falando aqui com relação à prática da palavra. Ser prudente. Tiago 1, 21 a 25. Porque a palavra nos mostra que nós somos de verdade. Finalzinho da Bíblia lá. Depois de Hebreus, você vai ver Tiago. Entre Hebreus e Pedro. Tiago capítulo 1, versículo de número 21. Presta bem atenção no que a Bíblia nos fala aqui. Por que eu tenho batido na mesma tecla aqui todos os cultos? O estudo da palavra, a busca da palavra, o conhecimento da palavra. Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Está falando com relação à palavra dentro do nosso coração. Quando você recebe a palavra e começa a praticar, significa que ela foi enxertada no teu coração, ela foi plantada no teu coração. Aí o pecado começa a desaparecer, a malícia, o acúmulo de maldade, tudo aquilo que o homem está acostumado no seu dia a dia, Deus começa a trabalhar agora. Para quê? Para salvar a nossa alma. Agora veja o versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Então veja só a profundidade da palavra. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Tem gente que ouve a palavra, conhece a palavra, mas não consegue praticar. E como é que, o que é o engano do falso discurso? O que é o falso discurso? Eu chegar para o Marinaldo e começar a cobrar ele.
Eu começar a julgar o Marinaldo. Você está errado, Marinaldo. A palavra diz assim e você está cometendo erro. Mas todavia eu não estou cumprindo a palavra. Mas eu quero lançar este erro sobre a vida do Marinaldo. Então não adianta eu querer cobrar do próximo se eu não cumpro a palavra. E geralmente quem cumpre a palavra não cobra de ninguém. Porque não se torna juiz. Não se engana com falsos discursos. No versículo 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Eu tenho certeza, Deus me revelou, que todos vocês, antes de sair de casa, olhou no espelho. É ou não é? Tem alguém aqui que não olhou no espelho e saiu de casa? Duvido. A não ser que foi um bebezinho. A não ser que saiu correndo com pressa. Quando você olha no espelho, o que você vê lá? O rosto mais lindo do mundo. E é verdade, o Filho de Deus é lindo, é ou não é? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando nós não cumprimos a palavra, é como um homem que contempla o seu rosto natural no espelho. Quando ele sai de frente do espelho, tente lembrar do teu rosto agora. Você não consegue. Você lembra do vizinho, lembra do próximo, mas do teu rosto, da tua face, você não consegue lembrar. Por isso tem gente que acha que é bonito, né, Marinaldo? Porque não lembra mais do rosto. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que aquele que contempla o seu rosto no espelho e sai dele e não lembra mais, é a mesma coisa da pessoa que contempla a palavra e quando sai da igreja dá uma amnésia gospel nela, ela não lembra mais da palavra e não pratica mais. É a mesma coisa. A palavra de Deus, ela tem poder e tem autoridade quando ela é praticada. O versículo 24, porque se contempla a si mesmo, e logo se esqueceu de como era. 25, aquele porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, aleluia. Então quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, nós somos bem-aventurados em tudo que vamos fazer. Deus vai abençoar na tua casa, no teu lar, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Deus vai te abençoar, porque é cumpridor da palavra. Por isso, a Bíblia tem que ser cumprida. Então, quando praticamos a palavra, estamos alicerçados sobre a rocha. Quando praticamos a palavra, estamos alicerçados sobre a rocha. Nenhum construtor lança fundamento sobre areia ou sobre a terra fofa. Ele procura chão firme, ele procura local onde tem sustentação. E a casa somos nós. A rocha é Jesus Cristo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Você é a morada do Espírito Santo. Veja o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, volta um tanto lá. Vamos descolar a página de Bíblia aí hoje. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Então nós somos a casa de Deus. A rocha é Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, aleluia. Então você é o templo do Espírito Santo. Deus não habita nessas paredes, Deus não habita na quadrangular, na Assembleia, na Deus Amor, na Universal, sei lá. Ele habita dentro de você, que é o templo dele. É diferente. Eu tenho falado que aqui só é a igreja porque nós estamos aqui. Se nós for lá na rua, a igreja vai ser lá. Ele habita dentro de nós. E se nós somos a casa de Deus, Cristo é a rocha, nós temos que nos alicerçar, nos fortalecer. Como é que você prova que Cristo é a rocha? A Bíblia fala isso. Se você pegar o Velho Testamento,
Jesus Cristo é tipificado de várias formas no Velho Testamento. E uma das tipificações de Jesus Cristo no Velho Testamento é a rocha. É justamente a rocha. Você quer ver? Vou dar alguns exemplos. Êxodo 17:6. Segundo livro da Bíblia. Segundo livro, Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Falando que Jesus é a rocha, tipificando Jesus. Esse barulho de Bíblia você não tem ideia, irmão. Isso aí dá diarreia no capeta. Isso aí dá de tudo nele. Você vai sair daqui, você vai encontrar ele lá no UPA. 17:6 do Êxodo. O que aconteceu aqui? O povo de Deus estava no deserto, saindo do Egito. E agora eles estão com sede. Não tem água, estão no deserto. O deserto não tem água. Eles começam a reclamar a Moisés. Moisés vai falar com Deus. Deus dá uma palavra para Moisés. Veja que a palavra que Deus dá a Moisés. Versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Aleluia. Deus falou para Moisés: Moisés, tu vai pegar, tem uma rocha, eu vou estar ali sobre a rocha. Você vai ferir a rocha com o teu cajado. E quando tu ferir a rocha com o teu cajado, vai sair água, e você vai dar de beber a este povo. Esta rocha tipificava Jesus Cristo, o Filho de Deus que viria. Por isso que quando feriram Jesus, no seu lado, lá na cruz, aquele soldado feriu, de Jesus saiu água e sangue. Já estava simbolizando Jesus. Bom, você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Duas coisas que ele fez. A primeira, ele estava tão nervoso com aquele povo. Imagine 3 milhões de pessoas reclamando na cabeça dele, chorando. Pela primeira vez, Deus mandou bater na rocha. Quando falta água novamente, o povo reclama. Moisés vai até Deus e diz: aquele povo rebelde. Ele julgou o povo. Primeiro o pecado de Moisés, julgou o povo, primeiro erro dele. Eles querem água. Deus falou para Moisés: Moisés, tu vai falar a rocha, vai lá e diga para a rocha dar água. Ele estava tão nervoso, tão bravo, que ele chega na rocha, em vez de falar para a rocha, ele desce o cajado na rocha, e sai água. Mas ele maltrata a rocha. Essa rocha simboliza Jesus Cristo. O que Deus estava mostrando para Moisés ali? Primeira vez, Moisés, Jesus vai ser sacrificado na cruz, vai morrer na cruz, para matar a sede de toda a multidão, de todo o ser humano. Mas depois que ele morrer na cruz e ele ressuscitar, ninguém mais vai encostar nele, somente você vai clamar no nome dele, e vai, a água que você precisar, o alimento que você vai precisar, você clame o nome de Jesus e vai acontecer. E é isso que a Bíblia nos relata. É isso que a Bíblia diz para nós. Quer mais um exemplo de rocha? Os 10 mandamentos no Monte Sinai. Deus escreveu na rocha, na pedra, o decálogo, os 10 mandamentos veio na rocha. Esses 10 mandamentos direcionaram o povo de Deus até Jesus chegar, até o tempo da graça. O tempo da lei era direcionado pelos 10 mandamentos. Mas quando Jesus vem, começa o tempo da graça. A Bíblia fala que é uma nova aliança. Jesus fala: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. É a nova aliança em Jesus Cristo. Ou seja, a primeira aliança foi na rocha, simbolizando Jesus Cristo. A nova aliança é sobre a rocha, Jesus, o Deus eterno, que pagou o preço lá na cruz, para mim e por você. Por isso ele diz lá em Lucas 22:20, vamos lá. Lucas 22, versículo de número 20. A nova aliança. Nós não estamos mais embaixo do 10 mandamentos. Lucas 22, 20 diz:
O versículo 20, do capítulo 22 de Lucas. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, aleluia. O sangue de Jesus derramado lá na cruz, é a nova aliança. No Velho Testamento, Jesus foi tipificado pela rocha, um dos exemplos. Um outro exemplo do Velho Testamento, volta lá para o segundo livro. Pastor, você está lendo muito versículo. Fica tranquilo, irmã, domingo eu vou falar sobre a Mônica e o Cebolinha. Êxodo 33. Veja, nós estamos estudando sobre o alicerce, que é Jesus Cristo, a rocha. Firmar a nossa casa sobre a rocha. Êxodo 33, versículo de número 18. O que acontece aqui? Moisés quer ver a face de Deus. Então disse, rogo-te, me mostre a tua glória. Moisés falando aqui com Deus. Versículo 18, do capítulo 33 do Êxodo. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali porás sobre a penha, ou algumas traduções, a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés queria ver a face de Deus. Mas se você for estudar o Velho Testamento, ninguém podia ver a face de Deus e continuar em pé, morria. Tanto que no tabernáculo, no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote sem pecado. Se ele tivesse um pecado, ele morria lá dentro. Era santidade ao Senhor. E Moisés aqui quer ver a face de Deus. O que Deus faz com ele? Moisés aqui tem uma penha, tem uma rocha. Eu vou ter que colocar no meio desta rocha. Há uma brecha aqui, há um buraco aqui nessa rocha. Você vai entrar no meio, você vai estar no meio. E eu vou passar. E você vai ver a palma da minha mão. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, já estava tipificando Jesus Cristo. Hoje nós podemos ver a Deus somente através de Jesus Cristo. Ninguém pode ver a Deus se não for através de Jesus. Ninguém. Pastor, mas eu sou bonzinho. Pode ser. Não faço mal. Eu encontrei uma pessoa, eu não faço mal para ninguém. Só Jesus salva, só Ele dá direito de nós vermos a face de Deus. Quer ver? São João 14. São João 14. Como nós podemos ver a face de Deus? São João 14, versículo de número 6. São João 14, versículo 6, até o versículo 9. Veja só, como é interessante, como Deus correlaciona o Velho Testamento com o Novo Testamento. São João 14, 6 diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora veja o versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aleluia. Então quem vê Jesus Cristo, vê o Pai. Jesus Cristo é a prefiguração do Pai.
Por isso, ninguém vai chegar a ver a face de Deus se não for através de Jesus. Hoje, nós podemos orar ao Senhor, nós podemos clamar a Deus no nome de Jesus. Nós podemos expulsar os demônios no nome de Jesus, curar o enfermo no nome de Jesus, decretar bênção dentro da nossa casa no nome de Jesus. Por quê? Porque Ele está dentro de você pelo Espírito Santo. Ele é a rocha, alicerce a sua vida na rocha. E tem mais ainda, não precisa abrir lá, mas a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem. Então por que nós devemos estar alicerçados? Por que eu devo estar alicerçado? Porque teremos lutas. Vou fazer uma pergunta que não precisa responder. Tem alguém aqui que não está passando luta? Se tem, não veio. Talvez quem morreu não está passando mais luta. E se for salvo? Porque se não for, está lascado. Mas olha por que a Bíblia manda nós nos alicerçarmos na palavra. Vamos voltar lá para o texto que nós lemos de Mateus capítulo 7. Veja o versículo de número 25. Mateus 7, 25. Por que devemos nos alicerçar? O versículo 25 diz assim: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Agora veja o versículo 27. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja aqui que a Bíblia está falando que sobre a pessoa que está alicerçada e sobre o que não está alicerçado vem a mesma batalha. A diferença é que quem está alicerçado vai receber a chuva, vai receber o vento, vai receber a tempestade, mas a casa não vai cair. Mas aquele que não tem alicerce, facilmente ele cai, ele desiste. E para que serve uma casa? É um abrigo contra ventos, contra chuva, contra o sol, frio, calor. Deve ser um lugar de paz, de harmonia, de descanso. A casa tem que aguentar, a casa tem que suportar. Por isso devemos estar preparados para as lutas. Os problemas vêm sobre nós, mesmo que você não chame, mesmo que você não queira. Quantos problemas vêm? Quantos problemas você tem passado? Tem gente que está passando problema de fofoca. Você conhece algum fofoqueiro? Conhece fofoqueiro, Marinaldo? Bastante, né? Geralmente fofoqueiro é mulher, porque o homem não fofoca. Né, Diego, que o homem não fofoca? Não. Homem esmiuça conhecimento, traz à tona fatos escondidos. Então não é fofoca, né, Gaudêncio? Esse é do Reis. Brinca com nós. Mas quanto fofoqueiro falando de você? Falando que não deve. Quantas acusações contra a tua vida? Quantos dardos inflamados na tua mente, no teu coração? Quantas setas diabólicas, perseguições, desânimo? Quantos problemas financeiros? Quantos problemas familiares? Doenças? Quanta coisa vem contra nós? Isso quando a sogra não vem passar 30 dias em casa, não traz os 2 filhos, 2 cunhados ainda agregados. É luta, meu amigo, isso é batalha. A casa tem que aguentar. A casa tem que suportar. E como que vai suportar? Alicerçado na palavra. Se você estiver na rocha, você vai estar alicerçado e você não vai cair. Nada pode atingir alguém que está na rocha. Mais um versículo lá, 1 Pedro, lá no finalzinho. 1 Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2. Veja aqui agora Pedro declara com relação a Jesus. 1 Pedro 2, versículo de número 4 ao versículo de número 6.
Aqui a epístola de Pedro ela nos dá os ensinamentos com relação ao alicerce Jesus Cristo. O versículo 4 do capítulo 2 de 1 Pedro diz o seguinte: e chegando vós para ele, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Veja só, nós somos ligados em Jesus Cristo, pedras vivas, sacerdócio real, casa espiritual. E Ele nos ensina aqui que somos agradáveis a Deus. Mas o que é importante aqui? Eis que põe em Sião uma pedra principal, pedra de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Ou seja, se você crê em Jesus, está alicerçado na rocha que é Ele, você não vai ser confundido. Deus vai te honrar. Pastor, está doendo, não tem problema, fica tranquilo. As coisas vão mudar. Vão mudar. Mas por isso nós temos que amadurecer na fé. Quem não está alicerçado, quem não é alicerçado em Cristo, ele é imaturo, é criança. Quantos crentes infantil nós conhecemos? Qualquer coisinha, não venham mais. Não vem, e bate o pé. Não vem mais. Fiquei dodói. Ninguém daquela igreja foi me visitar lá em casa. Você não tem ideia do que eu passei, ninguém foi. Infantilidade. Você está alicerçado em quê? Em Jesus Cristo? Na rocha? Ou no homem? E antes de se converter? Quem que te visitava? Na minha casa, quando nós éramos espíritas, nenhum pai de santo ia me visitar quando eu não aparecia no centro. Se eu quisesse, tinha que ir lá. O padre nunca foi lá em casa. E assim por diante. Mas nós nos convertemos e não se alicerçamos na rocha. Começamos a nos tornar fracos espiritualmente, e daí qualquer coisa nos derruba. O irmão viu na rua, não me cumprimentou, eu não vou mais naquela igreja, não quero mais saber, ninguém me ama. Estou magoado, estou emburrado. Já viu o crente emburradinho? Viu o crente emburradinho, Marinaldo? Dá até dó. Eu choro. Sabe o que é isso? É cheio de milindro. Não está alicerçado na rocha. Não está alicerçado. Não tem alicerce. Porque o crente alicerçado na rocha, na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, ele tem um foco: salvação da sua alma. E não desiste. Esse tipo de crente, milindro, fraco na fé, que não tem alicerçado, não é alicerçado, é comparado ao homem insensato, sem estrutura. É o que diz o texto. Quem ouve esta palavra e não pratica, é insensato. Alicerçou sua casa sobre areia. E o que é insensato? O que é uma pessoa insensata? Vamos lá para o Aurélio de novo. Que não é conforme ao bom senso, a razão. Aquele que não está em seu juízo. Irmãos, o que é uma pessoa que não está em seu juízo? Vou falar bem baixinho aqui, ó. Louco. Não conta para ninguém. Cujos atos são contrários ao bom senso e à justa medida. E olha o que mais que diz Aurélio aqui, ó. Insano, doido e delirante. Ou seja, quem ouve a palavra de Deus e não se fortalece na rocha que é Jesus Cristo e pratica esta palavra, é sem juízo. Porque está em risco a sua alma. Meu querido, a nossa vida aqui é curta. Nosso tempo aqui é muito curto. Muito curto mesmo. Mas a vida eterna, ela não tem fim. E é isso que nós temos que buscar, a vida eterna. A qualquer momento nós saímos dessa terra. Pastor, mas eu tomo vitamina, eu faço academia, eu corro, eu ando, eu pulo. Não interessa. Vai chegar um momento, meu querido, que nem academia você vai aguentar fazer.
Mas existe dentro de você uma alma. Se você alicerçar a tua vida na rocha que é Jesus, mesmo que esse corpo, a Bíblia diz, mesmo que esse corpo se desfizer, nós temos um outro templo, não feito por mãos humanas, lá na glória. Mas o que vale é o que está dentro de nós. Dentro de nós. Então não sejamos insensatos. Essas qualidades, entre aspas, é da pessoa que não obedece à palavra de Deus, não pratica. Porque a palavra de Deus praticada leva à salvação. Mas a palavra não praticada leva à condenação. Tanto que a Bíblia diz que nós vamos ser julgados por esta palavra. E mais a fundo a Bíblia diz, inclusive fala que até a palavra à toa que nós falamos vai ser dado conta no dia do juízo. Mais um versículo, Hebreus, capítulo 4. Hebreus, volta um pouquinho, lá está em Pedro, volta, só um pouquinho. Hebreus 4. Versículo de número 12. Hebreus 4, 12 e 13. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tratar. Então é uma espada de dois gumes. Por que espada de dois gumes? Porque ela penetra, corta dos dois lados. Significa que é tanto para salvação, quanto para condenação. O julgamento será baseado pela palavra. E ainda diz que a palavra de Deus é viva. Você lê a Bíblia hoje, se você lê amanhã, se você lê daqui uma semana, daqui um mês, ela fala com você de formas diferentes. Ela tem muito tempo, foi escrita essa Bíblia, levou 1.600 anos para ser escrito, mais de 40 autores, mas você lê ela e ela é viva, ela não tem peso de idade. Você lê ela hoje, ela é atual. Agora você pega um livro secular, qualquer tipo de livro que tenha mais de 2, 3 anos, você vai ler, você sente o peso da idade nesse livro. Mas a Bíblia não, ela é viva, ela é eficaz e penetrante, mais do que uma espada de dois gumes. Ela penetra no âmago da alma, separando as medulas do espírito. Ela transforma a vida do homem. Por isso a exposição da palavra é tão importante em nossas vidas. Mas não existe cristianismo sem palavra. Não existe. Hoje existe um novo ensinamento, não precisa da Bíblia. Não precisa pregar muito. Você sabe o que estão ensinando? Pregue 15 minutos. Não precisa orar tanto. Não precisa trazer a exposição da palavra. O que liberta é a palavra. O que liberta é a palavra de Deus. Como é que não vai se expor a palavra de Deus? Por isso nós precisamos dessa palavra todo o tempo, todo momento. Mais um versículo aí. Vamos lá para 1 Pedro novamente. Glória a Jesus. Por isso nós vamos ser julgados pela palavra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Versículo 7 diz assim: e assim para vós, os que credes, é preciosa. Aqueles que creem na palavra, ela se torna preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, Jesus Cristo, esta foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados, aleluia. Ou seja, para você que crê na palavra, obedece à palavra, eu quero dizer para você, ela é a glória de Deus na sua vida, é preciosa. Mas para aqueles que desobedecem, ela é pedra de tropeço, condenação.
Isso é muito sério, irmãos. É muito sério o que nós estamos falando aqui. O que vai acontecer com os obedientes? Como é que é chamado as pessoas que obedecem a palavra? Veja o versículo de número 9 aí de 1 Pedro, capítulo 2. O que você é, o que eu sou, o que nós somos, o que nos tornamos quando escutamos essa palavra e praticamos ela. Veja só, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Então veja quem nós somos, olha o que a palavra está dizendo, versículo 10, vós que no outro tempo não eras povo de Deus. Irmãos, tem um tempo que nós não éramos povo de Deus, quando não obedecia a sua palavra, mas agora sois povo de Deus, que tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus misericordioso tomou conta de nós. Hoje você é nação santa, é povo adquirido, é povo de Deus e vai morar no céu. Mas a obediência da palavra tem que ser firmada. Por isso tem que alicerçar. Tem que alicerçar. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. Está com um problema no casamento, a palavra te dá direcionamento. Está com um problema financeiro, a Bíblia te dá direcionamento. Está com um problema físico, a Bíblia te dá direcionamento. Está com um problema espiritual, a Bíblia te dá direcionamento. Qual é o problema então? O problema é nós buscarmos nessa palavra, nós nos alicerçarmos nela e praticarmos ela. Porque quando você pratica, com certeza Deus vai derramar o seu poder. Então eu quero que nesta noite você saia daqui com o teu coração desejoso de praticar a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos se colocar em pé que o nosso tempo já foi. Tem mais uns negocinhos aqui, mas vai ficar para a próxima. Temos que alicerçar a nossa alma em Jesus Cristo. Feche teus olhos um pouquinho, feche teus olhos, diante daquele que é santo, daquele que tem autoridade, daquele que tem poder, daquele que tem o renovo, daquele que sara, daquele que liberta, daquele que transforma. Eu não sei como você tem caminhado nesses dias. Eu não sei como você tem encarado a palavra de Deus. Eu não sei se, de repente, porque a nós é suscetível, ao ser humano, de repente começar a se preocupar só com esta vida. Mas eu quero dizer para você, coloque o teu coração diante do trono. Obedeça essa palavra. E a tua vida vai ser transformada pelo poder da glória de Deus. A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Então quando obedecemos, nós estamos colocando diante de Deus a nossa vida, dizendo: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E Deus começa a agir através da nossa fé e da nossa obediência, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Comece a analisar como você tem caminhado. Não estou dizendo que seja culpa sua, não. Muitas vezes não é culpa nossa, é do dia a dia, é dos problemas, das situações, é da pressão. Mas hoje Deus está nos alertando com relação à sua palavra, a voltar à palavra, a examinar esta palavra. Por isso que o Salmo diz: lâmpada pelos meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela pode clarear a tua caminhada, Ele pode colocar luz no teu caminho, a partir deste momento, te direcionar na sua vida. E Deus hoje quer mudar muita coisa na sua vida, porque Ele tem poder para isso, Ele tem autoridade para isso, e Ele quer fazer. Senhor nosso Deus, aqui está a sua igreja nesta noite, sua igreja que veio, Pai, que o Senhor trouxe até aqui pelo Espírito Santo. Quero, Pai, que a unção do Teu Espírito se manifeste na vida dos Teus filhos. Manifeste de uma forma poderosa, meu Pai, gloriosa, em nome de Jesus. Eu não sei, meu Pai, como está cada vida, não sei como está cada coração. Talvez esteja machucado, quem sabe esteja triste, preocupado, angustiado. Mas, Pai, Tu é o Deus do milagre, Tu é o Deus do poder e Tu é o Deus da glória. Por isso, Deus, manifesta Teu poder sobre nós. Manifesta a Tua unção sobre este lugar. Senhor, se esta palavra veio nesta noite, é porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada pessoa que entrou aqui.
na vida de cada alma que entrou aqui, Senhor. Pai, queremos ser não só ouvintes da sua palavra, mas nos ensina a ser praticantes dela, Senhor, porque nada resolve somente ouvir, mas a solução vem pela prática. Por isso, Deus, cada alma que aqui se encontra, quero que uma unção do Teu Espírito se manifeste, e que cada um, meu Deus, possa ter a direção do Teu Espírito para caminhar, para andar contigo e fazer a sua vontade. Talvez, meu Pai, estejam passando grandes lutas e batalhas, e isso esteja impedindo até mesmo de fortalecer na sua palavra, mas barreiras vão ser quebradas aqui hoje, barreiras vão ser destruídas aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus.